Fala galera, eu sou Lelê, sejam bem-vindos ao canal Aleatório. Eu assisti ao filme recém-lançado Justiça Artificial, um filme com Chris Pratt sendo o grande protagonista. Um filme que se passa numa era futurista, apesar de que nem tanto, né? Porque a história se passa em 2029 e já é logo aí. E traz uma trama que eu achei muito interessante, apesar de não ter gostado de alguns pontos da execução em si da trama, mas traz um debate também muito atual sobre inteligência artificial, né? Se a inteligência artificial realmente vai substituir o ser humano. Então eu vou falar sobre 3 pontos principais aqui no vídeo. Não vou dar spoiler do filme, tá bom? Podem ficar completamente despreocupados. Ah, bom. Podem ficar tranquilos em relação a isso, beleza? Mas antes de continuar, dá o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal também e deixa um comentário se você já viu esse filme ou se tem interesse, né? Às vezes esse filme não é de interesse do grande público, mas eu particularmente gostei do filme, já adianto aqui para vocês, gostei do filme, mas eu acho que ele não irá tão bem assim na bilheteria. Mas enfim, deixa aqui nos comentários, vai ser bem legal de saber a sua opinião e muito obrigado a cada um de vocês também que dão visualizações, deixam comentários, porque vocês ajudam o canal aqui a crescer, a aparecer para mais pessoas e já somos mais de 570 inscritos. Eu agradeço de verdade a cada um de vocês. Então vamos lá, antes de entrar nos 3 grandes pontos que eu queria comentar com vocês aqui, eu vou falar um pouquinho da sinopse do filme, que é essa daqui. O detetive Chris Raven é colocado no banco dos réus acusado de um crime violento, matar sua própria esposa. Tudo isso ocorre numa Los Angeles do futuro, em 2029, no qual a tecnologia tomou conta do dia a dia da sociedade. No julgamento, o detetive tem apenas 90 minutos para provar sua inocência, para uma inteligência artificial que ele, no passado, defendeu. O destino dele agora está nas mãos do sistema inteligente. Vamos lá, só explicando mais ou menos o filme, né? Basicamente, no futuro, Los Angeles constrói um sistema de inteligência artificial que atua como um juiz de um caso, né, para julgar pessoas acusadas, e atua não só como juiz, mas como executor também, né, promotor, executor, defesa. Infelizmente a gente não vê isso só na ficção, né? Aqui no Brasil a gente vê juiz atuando assim também, né? Mas enfim, não vou comentar muito sobre isso. Mas a inteligência artificial, ela faz tudo ali no caso, né? Atua como juiz, executor e tudo mais. E quando chega um acusado para ser julgado pela inteligência artificial, a inteligência artificial explica toda a acusação, né? Todo o caso, mostra todo o caso para o acusado e deixa bem claro de que a pessoa tem 90 minutos para provar a sua inocência. Ou seja, a pessoa é culpada até que se prove o contrário. Diferente do que a gente deveria ver hoje, que a pessoa é inocente até que se prova o contrário. A gente conhece muitos e muitos casos de que isso, infelizmente, não é uma verdade absoluta na justiça, não só do Brasil, mas na justiça mundial também. E aqui no filme eles deixam isso bem claro, né? Que a pessoa quando chega ali para ser julgado pela Mercy, que é a inteligência artificial, a pessoa já é culpada até que ela mesma consiga provar o contrário. E para isso, a Mercy atua de forma imparcial em todos os casos e ajuda a pessoa que está sendo acusada, liberando para o acusado absolutamente qualquer tipo de informação digital que ele queira. Seja mensagens, câmeras de segurança, sinal de GPS, localização, histórico. Cara, a pessoa pode pedir absolutamente tudo o que ela quiser, que tem a ver, obviamente, com o caso, para conseguir se provar inocente. E o nome do filme original é Mercy, né? Só um detalhe aqui, o nome do filme original é Mercy, que é o nome da inteligência artificial ali, né? Da juíza artificial. E aqui no Brasil, eles traduziram o nome do filme para Justiça Artificial. Pra quê, cara? Eu não entendo isso. Mas enfim, sobre os 3 pontos principais que eu queria comentar com vocês, o primeiro deles é a atuação do Chris Pratt, que eu achei que tá incrível. Ele atuou muito bem, do começo ao fim do filme, ele levou muito o filme nas costas. Porque muito tempo do filme é ele preso na cadeira, conversando com a inteligência artificial, né? Conversando com a juíza, como a gente consegue ver no trailer também. Então isso não é spoiler. E aí, a estrutura do filme é, ele tá na cadeira, conversando com a juíza, e aí conforme o tempo vai passando, o filme vai passando, ele vai pedindo provas e tudo mais, o filme, ele estrutura como se a juíza estivesse mostrando pro Chris Pratt
aquela cena, e aquela cena passa a ser a cena que a gente mesmo tá vendo, né? Nós como telespectadores. Então já é a atuação do Chris Pratt no passado e tudo mais. Cara, eu achei incrível. É uma estrutura assim muito legal do filme e a atuação dele tá muito bem, porque quando ele tá sentado ali na cadeira preso, as caras que ele faz, a afeição dele, a linguagem corporal dele é maravilhosa. Porque ele, obviamente, né, começa na negação, e aí tem todo aquele negócio de me tira daqui, eu sou inocente, blá blá blá, se autodeclarando inocente mesmo sem provar. Só que é a partir do momento que ele entende que ele só vai conseguir sair dali se ele realmente conseguir provar a sua inocência, ele como detetive, a feição dele muda, a concentração dele muda, ele passa a pensar em cada ponto, cada detalhezinho do que ele está sendo acusado, né? Para encontrar uma brecha e tudo mais. Então, a forma como ele se porta na cadeira muda drasticamente, cara. Se você vê no meio do filme, no começo, a forma como ele tá na cadeira é praticamente outro cara. É incrível. A atuação dele, eu sinceramente gostei demais, demais. O segundo grande ponto aqui do vídeo, né, que eu quero comentar com vocês, é sobre esse debate que a gente tem desde quando a IA começou a surgir até hoje. A IA vai substituir o ser humano, né? Nós teremos profissões aí sendo substituídas, nós teremos profissionais sendo substituídos por IA. Eu, no meu caso, deveria me preocupar, né, porque eu sou programador e acho que a primeira profissão que a IA poderia substituir é a de programador, por questões lógicas, mas aqui nesse filme deixa muito claro de que a IA também erra, cara. A máquina também erra. Porque quem programa a IA é um ser humano, e ser humano erra. Então, a IA, ela obviamente é muito inteligente, obviamente consegue fazer muita coisa que nós também conseguimos, mas numa velocidade absurdamente maior. É inacreditável a velocidade que a IA consegue fazer algumas coisas que nós, seres humanos, levaríamos muito tempo para fazer. A mesma coisa. Então, esse acho que é o grande ponto da IA, o grande benefício da IA, né? Agilizar certos trabalhos manuais. A gente consegue automatizar tudo com a IA. E esse é o grande ponto para mim da IA. Mas eu de verdade não acredito que a IA vai conseguir substituir um ser humano, porque a IA não tem criatividade, a IA não tem aquele tato do ser humano que precisa, em casos muito específicos, né, daquela intuição do ser humano, aquele sexto sentido, sabe, que o ser humano tem, de pensar fora da caixa. Porque a IA, se você der uma caixa com 5 informações, a IA vai trabalhar de ponta a ponta naquelas 5 informações. Ela não vai conseguir pensar fora da caixa. Entendeu? Ela vai trabalhar, cara, pegando o mínimo detalhe de cada uma daquelas 5 informações que você der. Então, se você omitir alguma coisa para a IA não vai saber que você está omitindo. A IA vai pegar tudo que você falou e vai assumir aquilo como a totalidade dos fatos, né, 100% da veracidade, e vai descartar qualquer possibilidade de existir coisa além daquilo que você está falando. Então, obviamente que a IA pode ser manipulada, que a IA vai errar em determinados casos, porque a IA não é dona da verdade e não tem essa intuição do ser humano, não tem a criatividade, obviamente não tem sentimentos também. Então a IA não consegue buscar a verdade como o ser humano busca. E aqui nesse filme, isso é um ponto-chave para o sucesso da inteligência artificial e também para o fracasso, assim como na vida, né? Assim como na nossa vida real. Como eu comentei, né? Eu não vou dar spoiler para vocês aqui desse filme, mas, cara, isso é um negócio muito interessante. Se você assistir o filme, você vai saber do que eu tô falando. E agora vamos pro terceiro e último ponto que eu queria comentar aqui com vocês, que é a história do filme, né? O roteiro, a execução do roteiro, que, de verdade, nesse ponto, eu achei que o filme pecou demais, cara, demais. Porque, assim, a premissa eu achei muito interessante. É uma inteligência artificial julgando um caso e a pessoa tem que se provar inocente e tem à disposição toda a informação que a IA tem disponível. E eu achei isso incrível, essa premissa toda, né? E aí o cara fica na cadeira, ele tem 90 minutos. E a estrutura do filme eu achei bem legal porque eles tentaram simular algo parecido com aquela série 24 horas. Você lembra dessa série? Que o tempo certinho do episódio era 1 hora. Cada temporada tinha 24 episódios, cada episódio 1 hora do dia. E eu achava aquilo maravilhoso. E o filme tentou imitar isso, porque se você pega o tempo ali que a pessoa tem, né, 1 hora e meia, eles deixam o relógio praticamente o tempo inteiro na tela
E realmente, teve uma hora que eu peguei o celular e falei, não, agora tá faltando tantos minutos ali. Aí eu fui ver a hora, beleza, o filme passando, passando. Quando eu fui ver, tipo, tinha passado 20 minutos ali no filme, eu peguei no meu relógio, também tinha passado 20 minutos. Então eu achei isso incrível. Só que eles tentaram simular, como eu comentei, com 24 horas, só que de uma forma muito precária, porque deslocamento de personagem não chegavam tão rápidos assim os personagens no lugar que eles chegavam no filme. Não era só o tempo que levou. Por exemplo, eu daqui até a cidade do lado demoro 10 minutos. Aí o cara tá falando comigo, tamo no filme, o cara tá falando comigo, eu falei, ah, beleza, eu vou pra lá, 10 minutos. Só que aí eu chego lá antes desses 10 minutos. E o filme trata isso de uma maneira completamente normal. O tempo ali passando, não passa 10 minutos, né, no reloginho ali, no cronômetro, mas a pessoa já chegou lá faz tempo e já tá, cara, fazendo um monte de coisa ali. Então, são detalhes, assim, na execução do roteiro que eu achei que faltou, cara. Faltou um pouco de capricho. Porque a premissa é muito interessante, só que isso bem feito fica maravilhoso. Isso, de uma maneira, da forma como foi, eu achei o filme, cara, deixou muito a desejar. De verdade, deixou muito a desejar esse ponto. Obviamente tem as mentiradas, né? Não é um filme tanto focado na ação, então não tem tanta luta e tudo mais. Mas as que tem mentirada, tem perseguição de caminhão, de carro ali, que é muito forçado, muito forçado. Eu achei que do meio pro final, o desenrolar todo da história, né? Como todas as coisas vão se encaixando ali, eu achei que foi muito mal feito, sabe? Infelizmente, eu tenho que tecer essa crítica aqui pro filme, porque eu gostei do filme, no final das contas, num balanço geral. Mas faltou capricho nos detalhes. Eu sou muito detalhista, né? E faltou esse capricho sim nos detalhes. Ficaram muita coisa no roteiro sem serem respondidas. Então muita coisa ficou em aberto. Só que a história fechou. Então não tem espaço para um segundo filme. Então tudo que você não sabe desse filme, você vai ficar sem saber. Porque não deu uma abertura para uma continuação para explicar certas coisas, né? Então eu achei que isso ficou muito ruim, de verdade ficou bem ruim, mas essa é só a minha opinião e agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o filme, né? Vocês que já assistiram ou se vocês pretendem assistir também esse filme, deixa aqui nos comentários que vai ser bem legal de saber e é isso. Abraço.